Os ciclos de corrupção no Brasil repetem-se como maldição hereditária nacional. Cada presidente que sobe promete mudança, mas encontra o mesmo cativeiro, porque o trono espiritual da nação nunca foi quebrado. Getúlio Vargas trouxe pactos com sangue e suicídio, abrindo portas para espíritos de morte e desespero. Juscelino consagrou Brasília em linhas de ocultismo, projetada segundo símbolos místicos e não segundo o Senhor. Os militares governaram 20 anos sob espírito de controle e perseguição, fechando o país em medo. E após a redemocratização, as alianças com a idolatria, a maçonaria e a corrupção continuaram. Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, Lula novamente, cada um carrega sua parte, mas nenhum quebrou o ciclo. A idolatria se manifesta não apenas em imagens e religiões falsas, mas na adoração ao poder, ao dinheiro e ao próprio homem. Isso mantém o Brasil em cativeiro, a miséria em meio à abundância de riquezas naturais, a violência em meio a um povo cordial, a injustiça em meio a leis bonitas mas não cumpridas. Os anjos caídos que receberam culto nos tempos da colônia continuam assentados sobre tronos em Brasília, em palácios estaduais e municipais, e mesmo em muitas igrejas que se curvaram ao sistema. Por isso a nação geme, e por isso o clamor de arrependimento verdadeiro é a única chave que pode quebrar essa herança. Os ciclos de corrupção no Brasil repetem-se como maldição hereditária nacional. Cada presidente que sobe promete mudança, mas encontra o mesmo cativeiro, porque o trono espiritual da nação nunca foi quebrado. Getúlio Vargas trouxe pactos com sangue e suicídio, abrindo portas para espíritos de morte e desespero. Juscelino consagrou Brasília em linhas de ocultismo, projetada segundo símbolos místicos e não segundo o Senhor. Os militares governaram 20 anos sob espírito de controle e perseguição, fechando o país em medo. E após a redemocratização, as alianças com a idolatria, a maçonaria e a corrupção continuaram. Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, Lula novamente, cada um carrega sua parte, mas nenhum quebrou o ciclo. A idolatria se manifesta não apenas em imagens e religiões falsas, mas na adoração ao poder, ao dinheiro e ao próprio homem. Isso mantém o Brasil em cativeiro, a miséria em meio à abundância de riquezas naturais, a violência em meio a um povo cordial, a injustiça em meio a leis bonitas mas não cumpridas. Os anjos caídos que receberam culto nos tempos da colônia continuam assentados sobre tronos em Brasília, em palácios estaduais e municipais, e mesmo em muitas igrejas que se curvaram ao sistema. Por isso a nação geme, e por isso o clamor de arrependimento verdadeiro é a única chave que pode quebrar essa herança.